E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no debate da ESPN aí, cara, sobre o Flamengo versus Juventude, o Pedro, Cebolinha, né, cara, onde é que o Cebolinha vai encaixar? Deixa aquele seu like aí já no começo e partiu. Mas me incomoda ser o Pedro quem sai pra entrada do Cebolinha. E deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil, para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho a vida de Gabigol. Então, E aí, Dani, a saída do Gabigol já foi... Pro meio, né? Mas para ele tirar o melhor do o Cebolinha pode jogar ali como segundo atacante, porque você pode jogar no 4-3-1-2, o Cebolinha fica ali como segundo atacante, você joga ou com o Pedro ou com o Gabigol. Perfeito. Se você tirar o Arrascaeta, você vai criar ali um vão um pouco ali entre a linha do meio e a linha do ataque. Se a linha do meio do ataque se aproximarem, você não cria o vão, mas você perde a criatividade e a capacidade de tirar o Arrascaeta para você é uma possibilidade? Não é. Ah, tá. O Arrascaeta, para mim, é o jogador que... se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse jogador, para mim, é o Arrascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Eu posso até, no rigor extremo, achar que o Gabigol e o Pedro concorrem. Eu não acho, tá? Mas eu posso até achar que concorrem. Mas eu não vejo uma concorrência para o Arrascaeta no time. E não é o Vidal, hein? Se alguém achar que não tem nada a ver. Não, Vidal não tem nada a ver. Tem nada a ver, são mundos diferentes. Qual é a conclusão? O Flamengo achou um jeito de jogar. Esse jeito tende a funcionar em nível muito mais alto, menos alto, mas é competitivo. Esse elenco oferece muito mais possibilidades. Segundo o professor Calçade, nós estamos em janeiro. Para o Dorival, nós estamos em janeiro mesmo, porque ele deveria ter agora um outro modelo. Ele precisa ter um outro modelo para tirar o melhor do Cebolinha. Um modelo que seja capaz não só de tirar o melhor do Cebolinha, como, em alguns momentos, se esse sistema não funcionar, quando o jogador não estiver bem, ou quando for mais adaptável uma outra ideia de jogo ao que faz o adversário, poder jogar no outro modelo, que vai fazer do Cebolinha um jogador mais eficaz do que será jogando como segundo atacante. Porque hoje, repito, você coloca o Cebolinha e tira ou Gabigol ou Pedro, você não vai acrescentar ao Flamengo nada, praticamente, a não ser que você queira um jogo pela esquerda, tem o lateral direito fraco ali do outro lado, um dos outros dois jogadores estão jogando mal. Essa dupla hoje se encaixa nesse sistema de jogo com perfeição. Para você usar o Cebolinha, você precisa ter uma outra ideia de jogo. E o treinador precisa de tempo para fazer isso, então por isso hoje o Cebolinha, bem ou mal, é muito mais opção do que um jogador titular. Cebolinha era uma contratação, um desejo, no momento de crise do Flamengo. E a ameaça de perder o Bruno, né? Exatamente. De crise, de chegada de um treinador, de uma crise que não se resolvia, técnica, dentro do campo, de como ajustar essa equipe. E então que fazia todo sentido. E não que diante do Flamengo de hoje, o Everton Cebolinha se tornasse um jogador descartável da contratação dele. Não vão contratar o Cebolinha. Não, nada disso. É que talvez não valha fazer uma mudança agora, sem tempo, para encaixá-lo, né? Ele tem poder de mercado, ele tem ação no mercado, ele pode trazer jogadores desse nível, como o Vidal, que o Vidal pode se encaixar facilmente nesse meio de campo. Tem 3 jogadores e aí encontra o Arrascaeta, né? Então isso ele pode encontrar facilmente. Já o Everton Cebolinha, ele tem que... Este Flamengo que alcançou o sucesso, e a palavra perigosa no mundo do futebol, né? Mas tudo bem, que encaixou, para colocar o Everton Cebolinha, precisa desencaixar. Porque, tanto que quando ele coloca, tudo bem que tinha uma expulsão, tinha um jogador a menos do outro lado, tinha uma vitória já em curso com vantagem, mas o que ele faz? Ele tira João Gomes para colocar Vitinho e Pedro para colocar Everton Cebolinha. Então entram 2 jogadores, você olha, o meio de campo fica com Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí tem um quarteto. E o Everton Ribeiro é o quinto na verdade é um quinteto. Mas por circunstâncias, placar favorável, adversário dominado e com placar desfavorável. Mas o Cebolinha vai ser muito útil. Mas em momentos que o lado esquerdo precisa ser redefinido. Estava olhando aqui, ainda com a ajuda do Data ESPN novamente, que nos ajuda demais, esses mesmos jogadores têm 3 escalações iguais do Flamengo, sim, com esse meio de campo para frente. Tolima, 7-1, o Atlético Mineiro, jogo de hoje, placares enormes. E se olha os corredores das construções, que era importante, a gente estava olhando desde o começo do jogo. Por quê? Porque você tem um lado esquerdo que tem pouca ação,
por um lado direito que aparece mais. E o Flamengo, como traz muito jogador para dentro, a gente está de olho o quê? Para ver como o Flamengo vai resolver o problema nas beiradas. E ali tem assistência de Gabigol, tem Everton Ribeiro usando ali, tem passagem de Rodinei. Esse lado direito é muito rico. O lado esquerdo não é a história com o Felipe Luiz, não é essa história, não é com o João Gomes. Então, basicamente as jogadas são construídas pelo centro e pelo lado direito. 5% das jogadas do lado esquerdo só. Rodinei tudo está para o lado direito. Então, são ajustes que o Dorival tem que fazer. Mas é um Flamengo que ele pode dizer que em pouco tempo ele veio, assumiu e deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil, para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho a vida de Gabigol. Então, E aí, Dani, a saída do Gabigol já foi... Só que assim, só quero lembrar que essa solução que o Dorival encontrou... Acho que você vai tocar no ponto que eu ia falar. Cara, era uma solução que era quase um crime. Era quase um crime falar em Gabigol e Pedro, não, vai estragar a característica desse, a característica daquele. Eu me lembro muito bem disso. Inclusive, me lembro uma vez que eu sugeri a entrada do Pedro, porque pela qualidade que o Pedro estava no banco de reservas, e nessa mesa mesmo aqui, não, veja bem a qualidade dele, a característica, não sei... Não é. É que eu acho que às vezes a gente parte de certezas que não existem, certezas que não podem. É claro que a gente se baseia muito no que os jogadores já fizeram para acreditar que aquele cara vai ser útil daquele ou de outro jeito. Então, em relação ao que o Birner falou, por exemplo, eu não acho absurdo e acho que o Dorival possivelmente vai até testá-lo como um cara da dupla, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, porque a verdade é que ele tem hoje o Cebolinha como uma alternativa de atacante, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Característica diferente, eu estou plenamente de acordo. Acho que ele pode variar sistema? Então, aí que tá. Eu acho que assim, quando a gente olha, e a gente está até... A chamada é essa, né? Dorival vai ter que mudar o esquema para comportar Cebolinha. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem. Por quê? Porque a gente vê o Cebolinha como cara agudo pelo lado, o cara que vai driblar, que vai fazer o que ele fazia basicamente no Grêmio e era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil naquele momento. E eu estou de acordo que a gente parta desse pressuposto para dizer que o Cebolinha vai funcionar desse jeito. Só que jogadores mudam, né? Jogadores mudam durante os anos, durante a carreira. Então, o cara que começa de um jeito acaba de outro. Técnicos encontram soluções que muitas vezes a gente mesmo não imaginava. Então, eu não acho que, a partir do momento que o Flamengo está jogando e está jogando muito bem, você pode discutir, os adversários ainda, isso, aquilo, mas o Flamengo está jogando muito bem. Porque mesmo contra adversários de um nível mais baixo, né, com um time tecnicamente também muito forte, o Flamengo não jogava essa bola. Então, hoje é um time que se impõe, que resolve um jogo como o de hoje em 15 minutos. Então, eu acho que é normal, nesse contexto maluco que a gente tem aqui, que o técnico que acabou de chegar encontra um jeito de jogar. Que o time está rolando e a coisa está andando super bem. Eu acho normal que ele tente, antes de qualquer coisa, buscar as alternativas para quando ele não tiver o Gabigol, para quando ele não tiver o Pedro. Encaixar a peça no sistema e não modificar o sistema para comportar. E depois buscar as alternativas, porque aí, claro, que um jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético vai ser diferente de um jogo... Hoje foi um jogo com 4 gols de cabeça, já estava 3-0. Estamos evoluindo na discussão já. Estamos caminhando. Não, mas é que não estamos evoluindo na discussão. Estamos caminhando. O Cebolinha pode sim jogar. É que chega uma hora que você encontra alguém que trava a tua ideia também. Com os dois? Pode jogar com os dois. Pode. Mas com esse desenho? Não, com os dois não. Ele pode jogar como um dos dois. Perfeito, mas você acha que o Flamengo pode ser mais forte com ele do que com essa dupla? Não. Ele no lugar dos dois? E se for assim, quem sai? Eu acho que não tem que sair. Teoricamente, eu acho que não pode ser mais. Mas teoricamente, a gente quebra a cara muitas vezes. Quando você tem um centroavante quebra menos do que acerta. Quando você tem um centroavante... Não dá pra saber, mano. E outra coisa que ele não tá levando em consideração... E porque isso, quando o Cebolinha chegar e tiver tiver mais encaixado, né? Tiver com físico já de jogo. Pô, o Cebolinha tem condição de ser um dos melhores jogadores no Brasil, em atuação no Brasil, cara. E ele vai ser reserva, entendeu? Então eu acho que o caminho do Dorival é realmente buscar e encaixar os dois, né? Buscar encaixar, criar um novo estilo de time que conte com o Cebolinha de titular, né, mano? Mas que mantenha isso também. Mantenha esse outro estilo com Pedro e Gabigol de titular.
Que é o que tá dando certo, mano. E até agora não tem o que reclamar, não tem ninguém pode falar nada, né? Pelo menos que acerta. Só tem um centroavante pra pôr no jogo. Sendo centroavante, chamar o Gabigol de centroavante é meio pesado, mas porque ele tem outro... Mas quando você não tem ou o Gabigol ou o Pedro, tá bom, tá resolvido. Tem o Everton, o Everton Ribeiro aí. Sem discussão, pode vir por dentro, se aproxima de Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol ou Pedro e Rodinei passando o trator ali no lado, né, voando. Vai ganhar até criação pela esquerda. Você resolveu isso. E aí você resolve um problema do lado esquerdo, que é um lado apagado. Hoje é apagado. Não é um lado perto dos outros, do resto do time, né? Ele é bem diferente, mas não é nenhum problema. Aí o Dorival tem pouco tempo e encontrou soluções para pouco tempo. Acho que o Cebolinha entra numa boa. Com o Vidal é diferente. Vidal é um jogador fisicamente muito forte, ele carrega a bola de embate físico, ele não tem... Se ele vai jogar do lado direito, você não vai ter Everton Ribeiro, é outro cenário, é ter o Everton, nesse trio de meio de campo, ter o Vidal, mas pode ser o lado esquerdo, talvez, pode. Aí não tem João Gomes, joga o Thiago Maia de primeiro, já que o Arão já não está mais aí. Quer dizer, dá muita opção. Mas é que hoje não dá para ele ser o primeiro, me parece. A não ser, claro. O João? Não, o Vidal. Então, mas dá para o João ser o primeiro e o Vidal o segundo? Exato. Eu acho pode que o ser. problema... Não, inclusive, acho que num jogo como o de hoje, por exemplo, até mesmo você poderia colocar o Vidal e tirar o Thiago e tudo bem. Isso é o que você está falando, mexe no João. O que eu gostaria de ver ainda é esse sistema sendo provado, testado contra uma equipe que requer um trabalho insano sem a bola. Teu adversário... Esse que o Dorival encontrou. Olha lá, o Kiko Biner, concorda? Obrigado, professor. É esse que o Dorival encontrou, que você está falando, que você gostaria de ver testado. Essa solução do quarteto, losango, sim, sem a bola. Porque sem a bola você tem o trio, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Eu preciso de Arrascaeta, de Pedro, pelo menos, ou de Gabigol, ou de todos, dependendo do adversário. Agora, tem uma questão. Quando você olha o potencial dos jogadores, as características dos jogadores e o que esse time pode produzir, em tese, é uma teoria. Prática, às vezes, contrária à teoria. Essa não é a maneira ideal de jogar. Só que agora você não pode mexer também. Exato. A não ser numa situação muito específica, porque você demorou tanto tempo para achar um jeito de jogar, o time voou 3 partidas, você não vai mexer na quarta. Você tem jogo a cada 3 dias? Eu acho... Que não dá... Por que eu falo do Bruno, Vitor? Finalizou? Não, pode ser. Pode. Não, por que eu falo do Bruno? Porque eu acho que tem uma situação muito específica. O Bruno, não é que foi sem querer, caiu ali e o Dorival não teve mérito. O Bruno teve mérito. Deixa eu só fazer uma colocação para vocês, porque tem uma coisa que me incomodou hoje, em cima disso que vocês estão debatendo agora. Eu sei que tem toda uma situação de jogo ali, tá? Que é um jogo muito atípico. Mas me incomoda ser o Pedro quem sai para a entrada do Cebolinha. Porque a sensação que eu fico tudo bem, ele precisa... Do final de semana, ele já jogou. Mas o Gabriel já tinha um cartão amarelo. O Pedro estava jogando melhor que ele. E é ele quem sai para o Cebolinha entrar. É a razão. Recado. Não, mas acho que não é o recado da emoção, é a razão. Quem sai? Sai o Pedro e sai o João, se eu não me engano. Ele tira o João e o Pedro. Quem foram os dois jogadores de liga que começaram a jogar no fim de semana? Eu vou te dizer porque... Nessa época não tem como a gente... Eu vou dizer porque saiu o Pedro. dizer, porque a questão física, acho que ela tem sido... Para abrir? Primordial para os caras. Para mim saiu os jogadores Pedro, saem. Porque ele tinha 2 gols. E o Gabriel, nessa formação... o Pedro tinha um cartão amarelo. Mas o Pedro é um jogador que ocupa a área. Então o Pedro está muito próximo do gol, neste tipo de jogo do Flamengo com o Pedro. Com o Pedro, o Flamengo ganha um jogo de bola aérea que nem sempre funcionava com o Bruno Henrique. Sim. Inclusive na Libertadores do ano passado era Gabigol para Bruno Henrique, né? E caixa. E o que acontece? Sem o Bruno, você perde um pouco dessa jogada. Não é característica do Gabigol gols de cabeça. Com o Pedro, o Flamengo ganha mais ainda uma jogada muito forte, onde ele é muito forte, provou no jogo de hoje. E leva o Gabigol para uma condição, não é secundária, não é coadjuvante, mas incômoda de ver o Pedro
Mas Só aguardando. O que faz o Dorival, sabendo disso? Fez um carinho no Gabriel. Fez um carinho seguinte. Deixa o Gabriel, pra ver se ele marca o dele e sai feliz. E o Pedro já marcou 2. E o Pedro entende isso. Até o momento de tirar o Gabriel... Se for isso, tudo bem. Aí eu tô plenamente de acordo com você. Se for isso, fazer carinho no Gabriel, o Gabriel não precisa mais de carinho. Aliás, pelo contrário. Talvez o Gabriel precise, de fato, ter chamada a atenção para certas coisas, para certas... Mano, é verdade isso, cara. Na moral, eu vou encerrando por aqui esse vídeo, rapaziada, mas... tem um aspecto psicológico por trás ali, né? De deixar o Gabigol em campo, não tirar o Pedro. Tem esse aspecto. Tudo bem, pode falar que vai poupar o Pedro e tal, o Pedro jogou no final de semana. Mas, mano, tem um aspecto psicológico também ali da coisa, né? Acho que o Dorival tem também manter o grupo ali. Ele sabe que esse grupo do Flamengo não é fácil, né? E, enfim, rapaziada, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Deixa aquele seu like aí, por favor. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo!